Adicione um convidado. Aqui? Uhum. Pode aparecer aqui para me ajudar, minha assistente técnica. Pode vir. Eu não passei perfume. Como é que adiciona a Rafa? Ah, Ó, ela ela entrou. entrou. Eu aceno para ela? Sim, agora. Vem aqui pra convidar, que ela já entrou na live. Não, do lado, mãe. Ah, não. Oh, meu Deus. Isso. Aqui. Aí você vai... Ah, ela já tá aqui. Convite. Juliana. Isso, agora deu certo. Aê, deu certo. Certo. É que eu tive que chamar minha assistente técnica aqui, porque sem ela não vai, né? Tranquila. Obrigada. Vamos mandar aqui agora o avisozinho. Meninas, entrarem na nossa live. Bom, então, Ale, primeiramente, obrigada por aceitar o convite para fazer a live comigo. Estou muito feliz que deu certo agora. E isso é o ao vivo, né? Não é uma gravação que a gente edita, é o quem sabe faz agora, né? Vivo, é. Sim. Bom, então, gente, muito prazer. Eu sou a Rafa Frutuoso. Eu faço lives no meu Instagram mensalmente. É um quadro que se chama Live para Elas, que é feito por mulheres para mulheres. Sempre é um bate-papo com mulheres, algumas empreendedoras, outras não, mas sempre relacionado ao tema do autocuidado, da importância de nós mulheres nos cuidarmos. Eu falo no Instagram sobre esse assunto, autocuidado, imagem, posicionamento. Eu tive um período na minha vida após o nascimento da minha segunda filha que eu fiquei um pouco. Quando a gente larga a mão da gente para fazer pela família, pelos outros, né, que acontece, é normal, eu já não me olhava no espelho, não estava me reconhecendo. Até que um dia minha mãe me deu um chacoalhão, né? Falou: você não parece mais aquela mulher que andava toda maquiada, que vendia cosméticos e tudo mais. Cadê? Só que aquela mulher não existia mais. Surgiu uma nova mulher, uma nova versão. E foi aí que eu comecei a olhar para mim com mais cuidado. Eu já não tinha o mesmo tempo que antes, mas eu não podia ficar, né, toda descuidada. E fui estudar sobre essa área de imagem, encontrei o meu estilo, que é o casual elegante, e agora eu falo sobre isso para mulheres, sobre a importância desse olhar para nós, né? Eu também sou cofundadora do projeto Encontro das Empoderadas, que é uma rede de apoio para mulheres, e por meio desse projeto eu conheci a Alê. Nos falamos, né, pelo WhatsApp há alguns dias atrás, por indicação da Cris Brasil. E semana passada nos conhecemos pessoalmente numa roda de conversa do Encontro das Empoderadas. E a Ale me presenteou com esse livro dela, que eu terminei de ler ontem. Recomendo para todo mundo aí a leitura. Tem disponível, né, no seu Instagram a versão digital. E o assunto principal do livro nós falaremos numa live em outubro. Mas hoje temos aqui um tema bem bacana para falar também, né, Ale? Então, se apresente um pouquinho sobre você. Gente, bom, graças a Deus deu tudo certo, né? Consegui entrar. Tive que pedir ajuda técnica aqui em casa, porque eu estou aprendendo ainda a lidar com o digital. Mas foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Foi um prazer ter te conhecido, Rafa, ter conhecido as meninas, né, que fazem parte de todo, né, o grupo, as empoderadas. E poder compartilhar a minha história com outras pessoas assim, é indescritível, não tem como falar. Né? Eu passei e passo por fases muito complicadas e encontrando caminhos para passar de uma forma leve. Eu acho que eu seria muito egoísta se eu guardasse tudo isso só para mim e não compartilhasse com outras pessoas. Então, eu queria te agradecer a oportunidade, né, de abrir essa live, de me convidar. Eu estou muito feliz com o convite. E estou aqui, à disposição para esclarecer dúvidas, responder as perguntas, enfim.
Ai, obrigada, Lê, que bom. Fala um pouquinho então sobre quem é a Alessandra, o que você faz, um pouquinho aí sobre a sua história, resumidamente. Bom, eu sou a Alessandra, eu sou moradora aqui de Sumaré há 40 anos. Tenho 4 filhos. Minha filha mais velha tem 30 e o meu mais novo tem 5. Então você imagina que eu sou mãe de todas as idades. Né? Tenho uma neta de 10 anos, a Sofia. Sou corretora de imóveis. E em outubro eu fui diagnosticada com câncer de mama. Então, desde então, a minha vida virou de ponta cabeça, tudo mudou. Né? Eu precisei me afastar das atividades profissionais. E aí eu passei a dedicar minha vida a auxiliar outras pessoas, tanto com informações reais, né, práticas sobre como lidar com o diagnóstico. Eu faço o tratamento todo pelo SUS. E no meio desse tratamento, eu fui surpreendida aí com um procedimento de mastectomia. E junto da mastectomia já ia fazer a reconstrução da mama, mas por causa do bendito cigarro, não foi possível. E aí eu já estava tendo que lidar com a condição, né, que a doença traz, o nervosismo, a ansiedade, e o que segurava um pouco, isso era o cigarro. Ter que parar de fumar de repente foi um desafio muito grande que, graças a Deus, eu consegui enfrentar, consegui passar. Ai, que bom que você conseguiu estar aqui hoje compartilhando, né? Ale, você fumava há muito tempo? Eu comecei a fumar na adolescência. Na época era moda, era bonito, né? A pessoa fumava com cigarro entre os dedos, era bonito. E assim, eu tinha um acesso fácil ao cigarro, porque os meus pais tinham bar, eles tinham comércio, eles vendiam cigarro. Então, era bonito, era moda, e eu tinha acesso. Então, assim, vamos fumar. Sabe aquela coisa de ir para a escola fumando escondido? Coisa de adolescente mesmo. E aí eu comecei, enfim, nunca mais eu parei. Já tinha pensado algumas vezes, vou parar de fumar porque não faz bem, mas assim, pensei e foi embora, sabe? Sim. Eu passei e não parei. Não cheguei a esse ponto de ter que, vou ter que parar. Então, foi isso. Eu vi que no livro você fala que não era só nos momentos ruins, né? Você tem lembranças dos momentos bons que você estava fumando também, né? Também, porque assim, o cigarro, o tabagismo, ele passa a ser um parceiro na vida do fumante, né? Então, eu tô estressada, tô com crise de ansiedade, tô irritada, eu vou fumar que ajuda. Mas eu tô muito feliz, eu vou fumar também. Então, coisas do dia a dia mesmo. Fechei como corretora, né, no trabalho, fechei um negócio, ou tô feliz, aconteceu alguma coisa boa na minha casa, vou fumar um cigarro. E ele passa a fazer parte da nossa vida. Então, o cigarro é como se fosse um companheirão, um amigão. Ele passa a fazer parte mesmo da vida da gente e todo momento a gente quer fumar. Todo momento, né? Seja por motivos ruins ou bons, a gente fuma. Que bom, né? Agora você conseguiu. Eu queria só pedir desculpa pelo barulho. Tem uma oficina mecânica aqui do lado. Então não tem Tá como eu bom. fugir. Fica tranquila. Daqui não dá para ouvir, não. Tô ouvindo mais a sua voz mesmo. Fica tranquila. Tá bom. Ah, a Márcia chegou, seja bem-vinda. Conseguimos por aqui. Obrigada aí pela dica. Deu tudo certo. Ale, e me conta, eu li no livro que você falou, né, que o tabagismo influenciou na questão da reconstrução da mama. Por que motivo? O que acontece? Qual que era a questão? Para uma pessoa leiga do assunto. É assim, ó. O tabagismo, ele está no primeiro grupo de risco de problemas para contrair, para formar um câncer. Então, ele é o primeiro grupo. Depois, quem tem câncer, automaticamente já tem 50% de chances a mais de ter trombose, por causa da malformação da célula que vira o câncer. Uhum. Então, assim, eu ia fazer uma cirurgia demorada, de mais ou menos umas 4 horas, porque eu fiz uma mastectomia total. Eu retirei a mama inteira e fiz esvaziamento da axila.
Então, uma cirurgia de 4 horas já é um período longo, né? Mais umas 3 horas de reconstrução. Por quê? Como eu retirei a mama toda, não ia ter nada que... Não tinha como aproveitar nada. Mamilo, tecido, nada. Então, ia ter que ser feito, junto com essa cirurgia de mastectomia, uma mastopexia, que é descolar o músculo do osso e colocar prótese entre o músculo e o osso, para poder ter as irrigações e tudo certinho. Com o uso do cigarro, né, com o tabagismo, esses vasos que precisam fazer irrigação para evitar a trombose, evitar também a necrose, eles não conseguem fazer essa irrigação. Então, o risco dessa cirurgia e ter uma necrose era de mais de 50%. E aí, aquela coisa, ir tirando a parte que apodreceu com a necrose, então o médico ia perder a cirurgia, não ia resolver o meu problema, e ia só piorar as coisas, e sem contar o risco, né? O risco de morte mesmo. Porque essa trombose, ela poderia dar em qualquer lugar do corpo, né? Principalmente em pulmão, essas coisas. Então, o risco era muito grande, e aí a cirurgia plástica, ela falou, não vou arriscar fazer, esquece, não vou fazer. O mastologista também falou, não vou arriscar fazer. O que a gente vai fazer, se você parar de fumar, é a mastectomia, que é tirar o tumor do seu seio. Isso a gente tem que fazer. Agora, se você não parar de fumar, nem a mastectomia a gente vai fazer. E aí eu me vi assim, numa condição que eu fui encaminhada para o pneumologista, porque como eu fumava muito e eu estava muito ansiosa com toda essa situação, eu ia precisar de ajuda, né? Precisar de um pneumologista, de alguém para me ajudar. Só que era final de ano. Então, em dezembro eu não vou conseguir agendar um pneumologista, nem que seja particular, fazer, enfim, né, medicamento e tal. E aí, na virada do ano, meia-noite do ano novo, eu fui lá e falei, agora chega, é o último, e foi. E foi o último. E aí, 27 dias depois, eu consegui fazer a cirurgia de mastectomia. Então, o médico falou, 20 dias, para você ter ideia, Rafa, de como é nocivo, e ao mesmo tempo, quando a gente decide parar, os efeitos são imediatos também. 20 dias depois, eu já tinha uma irrigação melhor para conseguir fazer a mastectomia. Então, no dia 26, foi feita a cirurgia. Que bom, que bom. E como que foi para você esse processo de parar de fumar? E você falou que decidiu 31 de dezembro, mas nos momentos ali de ansiedade, com toda a questão do tratamento, você teve o apoio psicológico? Teve alguma indicação de outra coisa para substituir o cigarro? Como que foi esse período para você? Eu tive sim, tive apoio psicológico, né? O meu psicólogo me ajudou muito nesse período, sempre me acompanhou tudo. E aí que eu comecei a fazer? Prestar atenção nos hábitos. Então, eu tô com vontade de fumar. O que eu tô fazendo que me deu vontade de fumar? O que eu tô... o que está acontecendo à minha volta? Qual o meu sentimento? Por que eu quero fumar agora? E começar a notar isso e pra gente ir mudando esses hábitos. Então, eu tive sim um auxílio psicológico, eu não tomei nenhuma medicação, não usei adesivo, não cheguei aí no pneumologista. Graças a Deus não precisei de nada disso. Conseguimos, assim, na mudança de hábito mesmo. Então, prestar atenção nos hábitos e usar, e quanto mais repetitivos são os hábitos, mais comum eles ficam pra gente, né? Isso pra tudo. Então, assim, por exemplo, acabei de almoçar, aí eu preciso fumar um cigarro. Mas assim, sabe, esse tipo de coisa? Então, você quer fumar porque você acabou de almoçar. Então, muda o hábito. Ao invés de fumar, você vai lá e escova o dente. Porque primeiro a gente fuma, depois escova o dente, né? O fumante é assim. Então, você vai lá e escova o dente. Agora, você não vai fumar, toma um copo d'água, vai arejar a cabeça, vai fazer outra coisa. Então, assim, comecei a ir trocando, mudando hábitos para ir conseguindo ficar livre de cigarro. Teve algum momento assim que você se viu pegando o cigarro na mão para acender? Aconteceu isso ou você conseguiu? Várias vezes.
facilmente assim, você está irritada, estressada, no dia a dia, né? Irritada, nervosa, coisas do dia a dia. Eu vou fumar. Aí pego o cigarro. Aí eu olhava pro cigarro e falava, não, eu já tô há tantos dias sem fumar, né? Se eu fumar, se eu der um trago, eu vou voltar tudo para trás. Então não vou fazer isso comigo, né? Não vou fazer isso comigo, não mereço isso. Aí ia lá e jogava fora. Mas assim, várias vezes isso aconteceu. Várias vezes. E aí, eu acho que quando isso acontece, é onde a gente tem que se colocar mesmo em primeiro lugar. E foi isso que eu fiz, né? Por mais irritada, não, eu não posso fazer isso comigo. Eu preciso me ver livre disso aqui, senão eu não vou ser curada, senão, né, não vou estar aqui. Eu não vou fazer isso. Então, foi opinião mesmo, né? Acho que a palavra certa é essa, opinião mesmo, determinação. Determinei que não vai, e por mais que a gente dê aquela, eu vou, não vou fazer, não vou fazer. Olha só, se você está assistindo a live, conhece alguém que fuma, se você fuma, encaminha para a pessoa para ouvir esse depoimento da Alessandra. Porque é o que você falou de decisão para tudo na vida, né? A gente decide fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a gente se empenha. E assim, no mês de janeiro, o mês de janeiro foi um mês muito difícil para mim. Porque roubaram a caminhonete do meu pai já é de idade, e ele tinha essa caminhonete há mais de 40 anos, então era o xodó dele. E aí a gente tinha que ficar lá dando um apoio para ele, para procurar caminhonete, para ir fazer BO, para isso, para aquilo. E o meu pai, Rafa, ele fuma muito, acho que mais do que eu fumava, muito. E ele nervoso, toda hora ele acendia um cigarro e me oferecia, toca um cigarro? Não, pai, obrigada, eu parei de fumar. E ele esquecia toda hora. Então, toda hora que ele ia fumar, ele me oferecia um cigarro. E ficava fumando do meu lado. Então, assim, era mais desafiador. Porque quando você não tem ninguém que fuma, você não tá vendo o cigarro, você não tá sentindo o cheiro, é mais fácil, porque você acaba distraindo mais fácil a cabeça com outras coisas. E eu tinha ele ali, às vezes, o dia inteiro, até não sei que hora da noite, ali fumando do meu lado e me oferecendo um cigarro. E eu tenho que falar, não, pai, eu parei, pai, eu parei. E acho que talvez essa, meio que uma programação mental, né? Eu parei. E, de fato, tinha hora que dava vontade, de verdade. Falar, não, eu acho que eu vou pegar só um para ele ficar tranquilo. Mas falar, não, se eu pegar só um, eu vou voltar atrás de tudo que eu fiz e ele vai me oferecer mais. Então, é não, não mesmo. E ele continua fumando. Continua fumando. Ele continua fumando, né? Continua fumando muito, aliás. Na idade dele, ele mesmo fala, mas é muito difícil já parar na minha idade. Mas eu fico lá, né, na cabeça dele, pai, vamos parar, não vai dar certo, vamos parar, dá certo, eu consegui, o senhor consegue também. Mas assim, né, mas em contrapartida, teve outras que meu marido parou de fumar, tem uma amiga minha parou de fumar, então eu fico feliz, já deu frutos aí. Que legal, é um exemplo. Já deu frutos. E me fala, tá tendo eco aí? Aqui não. Não, então só no meu. Quando você parou de fumar, que você sentiu de bom? Que melhorou na sua vida? Eu sei que uma coisa é o cheiro, né? Que já não tinha mais nas roupas. Mas me conta mais o que você percebeu em você que foi bom ter parado. Fôlego. Eu imediatamente, coisa de uma semana sem fumar, eu já comecei a ter mais fôlego, sabe? Para fazer caminhada melhor, para menos cansaço. Eu faço caminhada, né? Agora, esses dias frios eu não pude fazer, porque como eu faço quimioterapia, não tem jeito. Mas eu faço caminhada com frequência e eu percebi que o meu fôlego, a minha capacidade de caminhar mais distante, né, de ir mais distante, aumentou muito. Fora isso, o sabor dos alimentos, nossa, é outra coisa. A gente sente muito mais apurado. Disposição, além do fôlego, a gente tem muito mais disposição. Enfim, muda muita coisa. A pele clareou mais, ainda falta muito para clarear, mas clareou mais, considerável. A minha mão era muito amarela.
Rafa, pra você ter ideia, eu não me lembro quando foi que eu tinha pintado a minha unha de outra cor que não seja vermelho. Porque era só vermelho, o esmalte escuro, por causa do cigarro, que deixou a unha amarela. E hoje, eu ainda gosto do vermelho, claro, de vez em quando eu passo, mas eu vou lá e falo sem problema nenhum para minha manicure. Ah, hoje eu quero passar uma cor clara, um branco, coisa que eu não passava na unha de jeito nenhum. Não tinha como. Então, hoje, né, assim, os meus dentes ainda estão muito amarelos, porque eu fumei muito tempo, mas já tá diferente. Eu olho numa foto de quando eu fumava, não muito distante, uma foto, sei lá, do final do ano, já dá para ver a diferença. Então, os efeitos, eles são praticamente imediatos. Que legal. Olha, chegou mais uma empoderada aqui, Andréia. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. E você chegou a substituir alguma coisa assim que todo dia você tem que fazer em algum determinado horário, no lugar do cigarro, ou vida normal agora? Vida normal. Vida normal. De verdade, assim, ainda sinto vontade, às vezes, eu ainda sinto vontade de fumar. Mas eu tenho controle. Eu tenho total controle sobre isso. Não vou fumar. Alguém fumar do meu lado não me incomoda, não é legal. Né? Uhum. Não é legal. Não me incomoda também. Não é aquela coisa de, não fuma perto de mim, senão eu vou ter que fumar. Não tenho isso. É bem tranquilo, não me incomoda. Mas eu já consigo, às vezes, a gente tá parado no semáforo, o carro do lado, o cara tá fumando e a gente consegue sentir o cheiro e já vê que não é legal, né? Não é agradável. Então, isso já tá nítido, assim, tá claro já. Que bom. Você tinha o Então, hábito do cafezinho também, junto? tenho até hoje café. Café é minha paixão, não tem jeito. Eu tenho até hoje. Eu parei de. Eu substituí, né, o cigarro por algumas coisas, o café foi uma delas. O Uhum. café, a balinha, o doce, o açúcar. E aí é natural que quem pare de fumar engorde, porque o sabor dos alimentos fica melhor. Então a gente come mais, a gente tende a comer mais, e tem essas substituições, né? Substituir por açúcar. Eu engordei quase 10 quilos de ter parado de fumar. Então, mas assim, eu sabia que eu ia engordar. Eu sabia que isso ia acontecer, mas é aquela coisa, eu prefiro fazer um dietão depois do que ter que ficar, não poder operar e ter que, de repente, né, o câncer evoluir num ponto que não seja mais tratável por causa do cigarro. Então, parar ainda foi a melhor opção. Engordei, substituí pela balinha, pelo doce, café é minha paixão. Tive dengue recentemente, e aí na dengue eu não conseguia tomar café. E aí eu acabei diminuindo um pouco naturalmente, mas eu ainda gosto do café, não tem jeito, café é café. Eu sou da turma do chá, do cappuccino, eu não consigo beber o café preto, pingado. Eu tenho que ter ou um gostinho doce ali, um chocolate, um chazinho. Mas é a paixão dos brasileiros, né? A maioria das casas do café tem. E eu sou a cafezeira psicopata, porque eu tomo sem açúcar. O meu marido também. Ele aprendeu a tomar sem. E tanto que assim, aqui em casa a gente trabalha com marcenaria, né? E ele faz café de manhã para ele sem açúcar e depois ele põe o açúcar para levar pro pessoal lá, porque a turma gosta do docinho. O Ó, café. a Jana chegou aqui na live, bem-vinda. E a Andrea colocou uma pergunta. É, você fez terapia? Eu cheguei agora, né? Ela chegou agora na live. Como que ela fez para parar? Então, se quiser recapitular um pouquinho. Oi, Andréia, obrigada pela pergunta. Sim, eu faço terapia, mas na verdade eu já fazia terapia antes, né? Quando eu recebi o diagnóstico do câncer, eu comecei a fazer, que aliás é muito importante, acho que a terapia em qualquer fase da vida, principalmente para quem está lidando com uma situação de doença, enfim. E quando eu precisei parar de fumar, que foi determinado que dali em diante eu não podia mais fumar por causa da continuação do meu tratamento, o meu psicólogo me ajudou muito. Ele me ajudou muito, me auxiliou muito na questão de identificar os hábitos que me levavam a fumar. Então, a terapia foi de extrema importância e, assim, né, que nem eu falo, não tem
segredo para parar de fumar. Tem que ter opinião, determinação. Eu preciso parar de fumar, eu vou parar de fumar e foi isso. Eu acho que o principal foi isso. E quando você comentou que seu marido parou também, quando você decidiu, foi junto ou ele foi um tempo depois? Como que foi? Não, ele me acompanha, né, em todas as minhas consultas e tudo. Ele viu, ele estava comigo quando a médica falou que não ia fazer a reconstrução da minha mama, porque o risco era muito grande e tal. Ele estava comigo, ele esteve comigo em todas as etapas. Quando eu virou o ano que eu parei de fumar, parei. Ele continuou fumando, tudo. Ele fumava lá perto do portão, evitava fumar perto de mim e tal, porque ele viu que eu estava parando. E aí ele decidiu, tanto é que ele falou pra mim que parou de fumar, já fazia acho que uns 5 dias que... Não, fazia 24 horas que ele não estava fumando. Ele falou, agora fez 24 horas que eu fumei meu último cigarro. Falei, não acredito. Ele falou, porque se você teve que parar numa situação dessa, eu tô bem, eu não parar é muita falta de vergonha na cara, né? Ele falou. Então eu vou parar também. E parou. Hoje fazem 2 meses que ele parou. Olha, Hoje faz 60 dias. também recente. Então, Tá recente. precisa esperar uma situação de ter que escolher, né? De parar de fumar. Se ter a consciência e tomar atitude, né? A decisão. Exatamente. E assim, eu já tenho genética na minha família, por esse motivo tive o câncer, né? Uma questão genética. Lógico que, né, não era o cigarro em si, mas o fato de eu ser tabagista aumentou muito como é que eu falo? Aumentou muito a condição propícia para eu ter o câncer. Além disso, eu ter descoberto e continuar fumando no meio de um tratamento fez com que ele evoluísse. Tanto é que, né, até comento no livro que eu descobri ele com 12,5 milímetros e operei com quase 5 centímetros. Então, ele cresceu muito em 4 meses. E nesses 4, do período que eu parei de fumar, que eu descobri até o período que eu parei de fumar, Rafa, eu dobrei a quantidade que eu fumava. Por causa da ansiedade, do nervosismo, do diagnóstico. Então, se eu fumava um maço por dia, eu estava fumando 2. E assim, a própria cabeça da gente, o próprio psicológico do fumante engana o fumante. Né? Porque, eu vou parar de fumar, mas eu vou parando aos poucos. Mentira, ninguém para aos poucos. E se alguém para, que bom. Né? Não para aos poucos. Esse pouco te traz uma ansiedade e você fuma mais. E era o que estava acontecendo comigo. Eu estava fumando quase 2 maços por dia, achando que estava parando de fumar. E isso não me trouxe nenhum tipo de benefício. Só prejudicou ainda mais a minha saúde até a hora que foi chega. Agora é nenhum. Não é nenhum. Então, foi isso. Foi evoluindo quase. Exatamente. A gente vai evoluindo. Ale, e que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão assistindo, que são fumantes, que tá ali, às vezes já tentou, não conseguiu, que você gostaria de falar? É assim, a gente tenta tanta coisa na vida, né? E não consegue tanta coisa, e tenta tanta coisa e consegue tanta coisa. Eu acho que acho que o grande time, né? O grande plus da situação é determinação. Eu já tentei parar e não consegui.